Olá, Jussara Costa, consteladora, novamente aqui para que possamos falar mais um pouco sobre a constelação familiar e as perdas. E hoje será o assunto relacionamentos afetivos. Relacionamentos afetivos, o que isso engloba? Engloba amizades, engloba amores, como namoro, noivado, casamento, rolo, e por aí vai. E muitas das vezes nós não temos estrutura para terminar algo, ou para aceitar o término de alguma coisa. Porque não fomos, como foi dito ontem, treinados para o fim. Legal, não fomos treinados para o fim. Quando existe um relacionamento afetivo, geralmente a gente pode pensar assim em grau de importância, é o flerte, ou a cantadinha, a primeira cantada, que antigamente eu não sei qual é a terminologia de hoje, mas a coisa de uns 5, 10 anos atrás, quando alguém cantava, seja a menina cantava a menina, seja a menina cantava um menino, ou o menino cantava a menina, ou cantava o outro menino. E não dava certo, levava um tuco. Ponto. O beijo não tinha nenhum compromisso, então você saía beijando a balde. E era o ficar. Fiquei com 3, fiquei com 4, fiquei com 5. Esse era o comportamento. Nesse comportamento, em que não é namoro, não é paquera, não é nada, é apenas o prazer de dizer que socializou com alguém, não existe nenhum compromisso, não existe nenhum apego afetivo. Então, nada mais acontece. É só isso e ponto. Não existe o fim, porque já começa pelo fim. Eu vou lá só para dar uns beijos, tá tudo bem. Então, é algum assunto que já inicia nos finalmente. Mas existe aqueles que namoram, né? Ficaram uma vez, acharam que tinha alguma coisa a mais e passaram a namorar. E esse namoro, em geral, é de conhecimento de ambas as famílias, em geral. Às vezes o rapaz namora uma menina e a família dele não sabe por um longo tempo, até que lá na frente vem saber. E às vezes a menina namora um rapaz e também a família dela não sabe. Ela diz sempre que vai para a casa das amigas, quando na verdade vai namorar. E também, às vezes, passa até finais de semana na casa das amigas, que na verdade é a casa do namorado. Quando meu filho era solteiro, ele namorou uma menina durante um longo tempo, bem longo, mais de anos. E ela, hipoteticamente, morava com a avó. Eu, apesar de serem muitos anos, eu nunca conheci essa avó. Ela passava, são 52 finais de semana que existem durante o ano. Ela passava 52 finais de semana na minha casa. Eu nunca conheci a avó dela. Então, existem isso também quando são namorados. E tá tudo bem. Não acrescenta nem diminui a vida de ninguém. Se você permite isso na sua vida, na sua casa, que seu filho ou sua filha tenha esse comportamento, tá tudo bem. Bem, e
Evolução do namoro chega ao noivado. Evolução do noivado chega ao casamento. Relacionamentos são sempre relacionamentos, com um grau maior ou menor, isso independe. Mas o que a gente está falando aqui? As perdas. Existem namoros que não deveriam nem ter começado, porque entre o casal ocorrem desrespeitos, ocorrem agressões, ocorrem mágoas, sofrimentos, e que muitas das vezes o casal passa por isso e a família encara de uma maneira assim muito, eles que se resolvam. Isso, na verdade, não deveria ocorrer. Eles que se resolvam, não. Se está dentro da casa de alguém e essa casa tem um patriarca ou uma matriarca, esse casal precisava conversar com um deles. Porque a hierarquia permanece dentro da casa de quem quer que seja. Se a casa é minha e eu sou mãe, eu deveria ter conversado com esse casal quando eu percebi que o casal não estava numa relação saudável. Ponto. Esse deveria ser o comportamento dos pais ou das mães. Mas não é assim que acontece. E aquele namoro, ele vai se protelando e vai durante anos. E ambos estão desconfortáveis. Horas estão muito bem, horas não estão. E o que ocorre? O que ocorre é que um dia a coisa acontece de não dá mais certo. E um deles, ou os dois, por mais consciência que tenha que aquele relacionamento está fadado ao fim, não aceita. Talvez por egoísmo, talvez por vaidade. Cada um tem seu motivo. E o relacionamento termina. Algumas pessoas entram em depressão, mas depressão real. Depressão de ficar largado em cima de uma cama e não ter mais vontade de viver. E quando acorda, vai fazer uma constelação. Ou outros, quando percebem que aquele relacionamento é mais um dentro da sua lista de relacionamentos que foram fadados ao resultado negativo, acorda e vai fazer uma constelação. Em ambos os casos, se descobre que essa pessoa, e não só nesse relacionamento de namoro, em qualquer relacionamento, geralmente as pessoas, elas têm um histórico familiar de perdas. Perda em que sentido? Alguém foi traído ou traiu e não vivenciou as energias, as emoções, os sentimentos reais. Algumas pessoas lá atrás tiraram a própria vida, outras se enfiaram dentro de conventos, porque antigamente acontecia isso. Outras pegaram seus paninhos e foram embora, sumiram no mundo. Essa emoção, esse sentimento não foi vivenciado. Houve a covardia, o abandono, a fuga, e esse sentimento não foi vivenciado. Não sendo vivenciado o sentimento, o que ocorre? A pessoa que vem depois no sistema preenche a lacuna que essa pessoa deixou.
ela saiu do sistema, seja por que caminho foi, por morte, por se isolar, por abandonar o grupo, não interessa. E alguém precisa preencher esse espaço vago. E essa emoção, esses sentimentos precisam ser exauridos, vivenciados. Eles precisam ser vividos. Porque o sistema precisa dessa vivência. Aí chega alguém lá na frente e cai nesse lugar. Então, você conhece várias pessoas que têm grandes amigos, mas não têm grandes amores. Tem pessoas que gostam profundamente delas, amam até, mas elas não conseguem sentir essa pessoa dentro do coração, a não ser por uma amizade. E todo aquele que toca seu coração termina em perda. E existe aqueles ou aquelas que amam profundamente alguém. Amam essa pessoa ao ponto de cuidar da vida dela, muito mais do que cuida da própria, se dedicar. E o outro lado ama profundamente como amigo. Então Maria ama João, mas João ama Ana, e Ana ama Antônio, e Antônio ama Maria. Ninguém consegue juntar alguém. Então, gente, olha que coisa doida. Sempre nós temos aquele que nos ama próximo da gente. Mas nem sempre nós olhamos para aquele que nos ama com o coração amoroso no sentido de amor. Temos amizade. O amor da amizade, não o amor homem e mulher, casal. E toda vez que aquela pessoa começa um relacionamento com outra que lá no fundo ela sabe que não vai dar certo, e aquele relacionamento não dá certo, ela sofre, quem vem estender a mão? Aquele que a amava, que a ama verdadeiramente. Existem até aqueles amigos, tão amigos, que se gostam, mas não ao ponto de se gostarem como um casal, que dizem assim: se até certa idade você não casar, e eu também não, a gente casa e tem um filho. Olha que loucura, mas existe isso. Mas o que a gente está falando hoje é da perda. E o que essa perda traz para essas pessoas e que a constelação encontra na relação familiar. No sistema, existem sentimentos a serem exauridos. E essa pessoa não sabe. Ela caiu de paraquedas num lugar que estava em aberto e absorveu tudo aquilo. Ela não sabe que lá atrás, lá nos seus tataras, nos seus bisos, que chegou até a acontecer, que Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. Mas quantos Romeus e quantas Julietas aconteceram desde lá de trás? Quantas famílias se odiavam ao ponto de não permitir que seus filhos fossem felizes? Quantas famílias assassinaram? Em geral eram os rapazes, porque não queria que a sua filha tivesse a felicidade de um lado de um inimigo seu. Inimizade essa que às vezes vem lá de 5, 6, 7 gerações atrás. Que aqueles que nasceram na geração atual deles
nem sabem por que são inimigos. Só sabem que são, mas a razão real não sabem. E quantas meninas foram para o convento? Quantas meninas foram obrigadas a casar com homens que as tornaram infelizes porque elas não poderiam casar com o amor da vida delas. Então elas já começam com perda. Quantos jovens foram mortos? Quantos jovens se tornaram padres também? Porque a família que tinha o pulso forte, o mando, pagava para que eles fossem para os mosteiros e se tornassem padres, quando na verdade não tinham nenhuma vontade. São perdas afetivas imensas que vêm dentro do sistema familiar. E hoje, como a vida evoluiu, temos mais a possibilidade de dizer, de falar, de reivindicar. E muitas das vezes, como não foi permitido lá atrás acertar a escolha, porque muitas meninas foram casadas com homens que machucaram não só o corpo físico, mas a alma, e elas não saíram do sistema. Elas não abandonaram o sistema, mas elas morreram em vida e ficaram completamente desatreladas ao sistema. Morreram, nasceram, cresceram, casaram, foram infelizes dentro do sistema, mas não viviam o sistema dentro delas. Elas saíram do sistema permanecendo fisicamente nele, mas elas não pertenciam mais. E por não ter permitido que elas acertassem nas suas escolhas, e outros depois dela também não podendo descobrir e acertar a sua escolha, indo parar em mãos que os pais escolhiam, talvez até, não só porque não queria que casasse com seu inimigo, mas talvez até tentando acertar. Hoje, essa pessoa que está sofrendo essa situação, ela passa nada mais, nada menos do que passou aquela lá atrás. Porque aquela não se separou porque não podia dentro do sistema que ela vivia, dentro da cultura, dentro da sociedade que ela vivia na época. Então ela não podia se separar, mas ela teve a dor da perda permanecendo ao lado. Ela perde juventude, ela perde ilusão, ela perde inocência, ela perde amor próprio, ela perde até o valor da sua própria vida. Porque ela vive com alguém que foi escolhido pela família, e esse alguém que foi escolhido pela família não lhe trouxe nenhum benefício. Então ele foi o algoz, o carrasco, o professor, o estuprador, o abusador. Tudo isso foram os homens que ela conheceu num homem só. E ela acostumou a ter esses homens na vida dela. E ela transmite isso pelo sistema familiar. Olha que loucura. Ela ficou tão... Ela e as outras, muitas outras, foram assimilando dessa origem dela essa situação. Então, muitas mulheres, elas olham para um homem
e alguma coisa mexe dentro dela e ela se encanta. Só que todo mundo percebe desde o princípio que ele é um abusador. Ele tem um comportamento abusivo e ela não vê. Porque ela faz parte desse sistema familiar onde a tataravó conviveu com todos esses homens. E um deles era o abusivo. E que foi passando para as outras, que vem, cada vez que vem até ela, que sofreram relacionamentos abusivos. Não só ela, não. Existem também homens que tiveram relacionamentos abusivos. Eu tinha um tio, ele era o meu tio mais velho. Ele era um doce de pessoa. Eu não enxergava o meu tio sendo um homem ruim. E ele, quando ele faleceu, eu já tinha 2 filhos. Então não era uma ilusão infantil. Ele era um homem muito bom. Ele era aquele homem que ele tinha pouca formação, né, de formação de escolas, de estudo, mas ele, dentro dessa sua pouca formação formal, ele era um homem que falava de qualquer assunto. Por quê? Meu tio não sabia ler nem escrever tão bem como a gente sabe hoje. Quer dizer, uma camada da sociedade brasileira. E meu tio, ele era uma pessoa que ele entrava mudo, dependendo do que estavam dizendo, ele permanecia e saía calado. Ele era aquela pessoa que ele aprendia por osmose. Se 2 pessoas estavam conversando sobre qualquer assunto que ele não conhecia, ele permanecia ali, prestando atenção ao que as pessoas estavam falando. Aí, lógico, se alguém dizia assim, roubar é bom, e ele sabia que não era, e alguém perguntava a ele, ele dizia, não concordo. Mas se alguém falasse de uma lei qualquer, que era completamente diferente do que do dia a dia dele, desconhecida por ele ficava ali ouvindo. Porque se 2 pessoas estavam conversando, ou elas eram completamente a favor, e ele ia aprender aquilo, a forma a favor. Ou elas eram completamente contra, ele ia aprender aquilo, completamente contra. Ou se uma era a favor e a outra era contra, ele adorava, porque ele ouvia as 2 opiniões. Porque quando ele aprendia só de um lado, ele guardava aquilo para dentro dele e esperava uma outra oportunidade de ouvir o outro lado da situação. E ele só falava depois que ele tivesse entendimento daquilo. Então, ele era um homem, ele não tinha formação acadêmica, mas ele era um homem inteligente, muito inteligente. E ele era um homem bom, calado. E ele tinha uma esposa. Meu tio era pequenininho, como eu, mas a esposa dele era uma mulher grande, seios fartos. Era aquelas pessoas que espumavam quando falavam, ou com raiva, ou com muita emoção. Podia ser até que ela estivesse muito feliz, ela espumava. E eu cansei de ver a minha tia explodindo com o meu tio. E a minha mãe não sabia o que fazer. E eu sempre fui muito esquisita, muito revoltadinha. Uma das últimas explosões, enquanto criança, que eu vi, foi por alguma coisa que ele deixou de comprar, que ela fez um cavalo de batalha. Aí eu perguntei para minha mãe, eles estavam gritando num lugar que a gente via, tipo assim, a gente estava na sala, eles estavam na copa e um era aberto pro outro. E eu peguei
e disse para minha mãe alguma coisa, eu vou dizer como, mas num tom de voz, quase gritando também, quando na verdade não tinha necessidade, para que ela ouvisse. A coisa foi mais ou menos assim. A história foi mais ou menos essa. Ela tinha pedido para ele comprar algumas coisas porque a família estava se reunindo para fazer um almoço. E ela tinha pedido para ele comprar algumas coisas e ele esqueceu de comprar uma coisa. E ela fez um cavalo de batalha. Aquilo me revoltou tanto. Eu devia ter uns 8, 9 anos. 10 no máximo. Que aquela mulher falando tão mal com meu tio, tão agressivamente com meu tio, e principalmente na frente de pessoas, mesmo sendo da família, e mais ainda por serem da família, ela não teve responsabilidade de honrar o marido que ela tinha. E eu disse assim para minha mãe, aos berros, né? Logicamente. Será que essa mulher que cozinha tão bem como dizem não sabe usar outra coisa? Não sabe fazer uma comida sem essa porcaria que ela quer? Aquilo foi tão... Minha mãe não esperava que eu fosse falar aquilo. Ela, muito menos, meu tio, todo mundo calou a boca e escutou. A minha mãe só faltou pegar a minha cabeça e tacar na parede. Minha mãe me segurou. Eu falei, é isso mesmo. Coisa chata. Eu vim aqui para passar com meu tio e essa mulher ficar gritando. Bem, eu fiquei uma semana ou mais tempo de castigo, né? Mas tudo bem, eu acho que valeu a pena. E nesse momento, quando todo mundo parou de falar, ficou aquele silêncio incômodo. Ela falou assim, gente, então eu vou fazer outra coisa. Vocês se importam? Vontade de dar um soco na cara daquela mulher. Anos depois, quase que eu dei. Quando eu fui visitar meu tio, ele tinha tido 2 AVCs, estava numa cadeira de roda. E eu fui visitar meu tio e meu primo. Meu primo morava, a família dele mora até hoje na casa da frente, e minha tia morava na casa de trás com meu tio. E eu fui visitar, meu filho já tinha mais de 10 anos, e eu fui visitar e meu tio estava muito caidinho. Aí ela falou assim, vamos jantar, vamos almoçar agora. Aí ele falou, não quero. Nossa. Desse dia eu nem respeitei a casa dela mais uma vez. Falei, tá louca, mulher? Tá maluca? Para de apurrinhar a vida do meu tio. Vai pra casa do cacete. Ele não quer comer, ele não come. Quando ele quiser comer, eu dou comida pra ele. É porque você não sabe? Eu não sei sim. Sei sim, porque minha mãe ficou doente e eu cuidei dela. Deixa de ser cretina. Tomara que o dia que você estivesse precisando de alguém, ninguém te dê nada. Você morra com fome. Aí meu tio esticou a mãozinha assim. A mão de quem tem AVC, né? Fica meio tortinho. Aí ele esticou a mão, eu botei a mão nele, beijei a cabeça dele, que ele era carequinha. Ele chorou tanto. Chamei meu primo, que morava na frente, que ele não era reformado, ele tinha tido uma aposentadoria por saúde, ele sofreu um acidente no trabalho. Chamei meu primo, esculachei meu primo também. Falei, vocês não sabem o que é não ter um pai ou uma mãe. Vocês são um bando de canalha. Aí ele, não, calma. Às vezes eu falo com ela, não tem que ser às vezes, não, tem que falar toda hora. Essa mulher é muito ruim. Ela é muito ruim. Por isso que o neto, na hora que pôde, deu uma banana para ela e foi viver com a mãe dele. Porque ela é muito ruim. Ela devia acabar sozinha. Foi uma confusão, né? Mas isso eu tô falando porque abusador não tem sexo, gente. Abusador é qualquer sexo. Homem ou mulher é abusado. Seja por casamentos heteroafetivos, seja
por casamentos homoafetivos. E isso vai sendo rolado, vai rolando no sistema familiar e acaba no colo de alguém. E a pessoa, por ter vivido tanto tempo com um abusador, com um estuprador, com um carrasco, ela consegue enxergar apenas esse perfil. Ela esquece que ela teve um amor uma vez. Ela esquece que aquele amor da vida dela, que lhe trouxe tanto prazer, tanta alegria, ela esquece dele. E ela propaga pelo sistema familiar aquele que ela viveu anos a fio, porque não podia se separar. E quando aquele infeliz morria, ela ainda tinha que se enclausurar no luto. Há culturas que quando o marido morria, a mulher tinha que ser queimada junto com o corpo dele. Olha que coisa louca. E isso vem por gerações. Nós não temos um sistema familiar que se formou antes de ontem, não, gente. Lembrando que vivemos numa teia de relacionamentos, nós somos o reflexo, enquanto iceberg, de uma civilização que conheceu lá atrás. Fomos abrindo, a nossa origem é uma só. Independente de ser Adão, Eva, José, Pedro, povo da África, povo da Europa, não interessa. Nós saímos de um homem e uma mulher que foram os primeiros a chegarem aqui. Todos. Então, muitas das vezes, a minha filha diz que o mundo é uma ervilha, porque todo mundo se conhece. Porque se eu não te conheço, passa 2 pessoas, eu conheço a terceira. A teu amigo conhece um amigo que conhece um amigo. Esse amigo do teu amigo me conhece. E aí vai. Então, nós temos dentro da gente, dentro do nosso sistema familiar, além de não ter permitido a essas pessoas que viveram com esses homens, em função de políticas familiares, em função de benesses, ainda tinha isso, tinha benesses. Às vezes, um homem muito rico queria uma menina nova para sua esposa e pagava, desculpa, gente, uma poeirinha aqui que está me incomodando, e pagava fortunas à família. E essa família vendia essa menina e essa menina tinha que ir viver com uma pessoa que ela não tinha nenhuma afinidade. Nós sabemos que relacionamento de casal, além da intimidade que temos em todos os relacionamentos, ainda tem o íntimo, que é o sexo. Você imagina uma menina que, às vezes, ela tinha o quê? 13, 14, 15 anos. Ela saía da casa do pai com a ilusão de que um dia teria um casamento de princesa e moraria na sua casa com um homem que a amasse. E vai parar, o pai a leva, o pai e a mãe a levam para um outro local, ou recebem dentro da casa deles um homem
que vai levar essa menina para a casa dele, para a cama dele, porque vai casar com ela. E ela vai ter que perder toda a sua inocência e ilusão num ato agressivo, num estupro. E o que você acha que ao longo desse sistema familiar vem se propagando em função dessas mulheres? E isso não só propaga em função das mulheres, propaga em função dos homens também. Então, a perda nos relacionamentos afetivos não é só a separação do casal. Às vezes, a gente já entra num relacionamento sabendo que ele é fadado ao final, porque a gente está condicionada à perda porque estamos ocupando o espaço de alguém. E não nos sentimos confortável dentro desse espaço. Muitas das vezes a gente diz assim, próxima vez eu vou olhar, porque eu não quero mais um homem desse tipo. E cai na mesma situação. Porque isso não é seu. Quando se abre uma constelação, se descobre que é lá de trás, que vem sendo repassado por gerações esse comportamento de viver com abusadores, com homens agressivos, com homens possessivos. E a pessoa não consegue enxergar outra coisa, porque está intrínseco dentro do sistema dela. E ela, quando pede ajuda, dentro de uma constelação familiar, ela liberta não só ela, porque ela vai buscar aquele sentimento, aquela origem, aquela causa, e dentro daquela causa, ela ressignifica, ela entrega quem de direito é aquele peso, ela tira aquilo do seu caminho, ela se coloca dentro do próprio espaço dela. E ela salva várias que estão no sistema. Porque o sistema se alinha, que a partir dela, aquilo não mais ocorre. Errar, todos podem errar a partir dela. Mas não naquela, criando aquele vício, aquele hábito de ter um relacionamento já fadado à perda, porque a pessoa está ligada a uma corrente de encontrar só pessoas não favoráveis para a própria felicidade. E a pessoa sofre, por mais que ela tenha noção que aquele relacionamento era um relacionamento já decadente, ela sofre. E nesse sofrimento é que ela vai buscar uma constelação familiar, porque ela diz, é sempre assim. Eu sofro sempre assim. Eu nunca tive um namorado que não me tratasse da maneira que eu sou tratada pelos meus namorados. E eu não dou motivo. Eu não olho para ninguém. Eu sou aquela que eu dou satisfação da minha vida. Errado, né? Errado, gente. Ela deve dar satisfação da vida dela se ela quiser, não por obrigação. Então, quando se faz uma constelação e se encontra que isso vem lá de trás, que o sistema familiar vai jogando isso para as próximas gerações, e ela descobre na dela, no momento dela, na vida dela, que isso não é dela. E ela puxa, desfaz o nó, resolve, ressignifica, limpa da sua vida, se reprograma para encontrar pessoas que sejam compatíveis,
e que tem a possibilidade de fazê-la feliz da mesma maneira com que ela é feliz, porque ela é feliz, e busca alguém para ajudá-la a permanecer feliz. Ela não busca nele a felicidade porque ela é infeliz. Não. Ela busca nele a continuação da felicidade que ela já tem. Então, quando ela se ressignifica, quando ela se reprograma em função desse nó que foi desfeito, ela vai passar para frente a felicidade sem o nó. E ela vai devolver a quem de direito, toma que o filho é seu. Esse peso não me pertence. E nesse momento que ela desfaz o nó, ela salva vidas lá de trás. Ela salva tataravós, tataravós, avós, bisavós, às vezes até a própria mãe. E a constelação ajuda a que se entenda que muitas das vezes as perdas que a gente tem em relacionamentos afetivos nada mais são do que o basta de alguma coisa que não deveria ter acontecido. Alguns encontros não deveriam acontecer. Por quê? Porque são sistemas completamente adversos. Como homens que você encontra muito abusador, recebe isso do próprio sistema. O pai é abusivo, o avô era abusivo, o bisavô era abusivo, o tataravô era abusivo. E ele não se percebe porque ele vive dentro do sistema e o sistema vive dentro dele. Até que ele se descobre perdendo pessoas maravilhosas na vida dele. E ele não entende por que ele se comporta daquela maneira. Que loucura! E quando ele vai fazer uma constelação, e a gente vai mexendo, encontra, desfaz. Eu já tive um cliente que falou assim, você é um abusador, né? Você é abusivo. Eu não sou, só quero que as coisas sejam do meu jeito. Eu falei, não é assim. Aí fomos fazendo. Ele se derramou em lágrimas, porque ele descobriu que a mulher que ele mais amou na vida, ele destruiu o relacionamento deles porque ele era abusivo com ela. Não agressivo, mas ele era abusivo. Ele era aquele abusivo que dizia assim, calcinha bonita, vai trabalhar com ela? Por quê? Ele falava manso, ele dava aquele olhar, mas ele estava ultrapassando o limite dele. Ele não dizia que ela ia arrumar alguém, mas ele queria saber por que ela ia arrumar alguém, se arrumava daquele jeito. E ele fez esse tipo de colocação várias vezes. Esse vestido é sensual, não vai sair comigo? Está saindo com ele por quê? Ele era abusivo, ele era controlador e ele era possessivo. Quando ele se percebeu dentro da constelação que ele trazia isso, e que o pai dele era assim, e que o avô dele era assim, e provavelmente, né, todo mundo lá atrás era assim. Ele chorava como criança. Hoje ele vive um relacionamento excelente. Não conseguiu retornar para aquele amor da vida dele. Pediu perdão a essa mulher. Ela o perdoou. Mas ela disse que ela era feliz com o homem que ela tinha. E que aquele homem não dava a ela financeiramente a tranquilidade que ele daria, mas que ela não trocaria o marido que ela tinha atual por ele.
Ele sofreu um tempo, mas ele sabia que ele ia sofrer, porque eu disse para ele, você pode pedir perdão a ela agora e nunca mais a ver, ou você pode pedir perdão, dizer que você mudou, e ela dizer para você que ela não te quer. E você vai sofrer de novo. E ele optou pela segunda vez, a segunda alternativa, e foi lá, falou. Ela foi extremamente educada, carinhosa, mas ela disse que ela não queria ele. Porque ela foi de coração aberto, que ela o tinha amado, mas que ele não soube amá-la. E que agora ela descobriu uma pessoa, ela tem uma pessoa na vida dela que ela ama, não como amou ele, mas que ela ama e que ela é amada, respeitada, acarinhada. Ela é paparicada, mimada pelo marido dela, mesmo ele não tendo a condição financeira que ele tem, que o primeiro tem. Ele sofreu um tempo, nós tivemos um longo processo de terapia, mas hoje ele vive com uma pessoa que ele ama e que ele consegue não ter posse sobre ela. E ele diz para mim, eu faço de tudo que eu posso para não sofrer uma dor de perda novamente. Eu acho que ele está no caminho certo. Porque muitas das vezes, os relacionamentos, quando acabam, a dor da perda é para um, mas às vezes a dor da perda é para os dois. Porque os dois podem até se amar, mas não conseguem conviver. E a gente vai buscar o porquê. Na grande maioria dos casos, o porquê é que tem algo no sistema familiar que faz um comportamento ser completamente adverso em relação àquele matrimônio, àquela união, àquele relacionamento. Existem aquelas mulheres que são doidivanas, né, gente? A gente sabe que existem mulheres que são louquinhas e que enlouquecem os maridos. Todo mundo sabe. E essas também, quando descobrem que o casamento terminou, elas não aceitam a dor da perda. E fazem coisas que até Deus duvida. E eu gosto quando a dor da perda termina só com sofrimento. Vai sofrer no seu canto, vai buscar terapia, vai fazer alguma coisa, vai viajar. Mas é muito difícil quando a dor da perda carrega que um haja de uma maneira em que seja irreversível a sua conduta. A gente vê que tem muita morte de mulher e essa situação de morte de mulher, que eu não gosto de falar essa palavra, eu prefiro que seja homens que tiram mulheres do mundo, eu acho melhor assim, não me choca tanto, não me machuca tanto. E é uma situação irreversível em que não só o que retorna para a casa do pai, porque independente da maneira com que a gente saia da vida na terra, a gente retorna para a casa do pai. Só que a casa do pai, todo mundo sabe que tem vários caminhos e várias moradas. Então, essa pessoa retorna uma perda. Quem fez esse retorno também ou vai preso, ou vive, se torna um fugitivo,
ou vive sendo acusado por todos ao redor. Ele é um culpado dentro da teoria do grupo. Ele perde. Se eles têm filho, os filhos perdem. E perdem pai e perdem mãe. Cada um deles tem um pai e uma mãe. Tem uma família que perde. Então você vê como às vezes, quando a perda não é bem absolvida, não é bem vivida, não é vivida de forma consciente, não é vivida de forma madura, ela causa milhares de perdas. E geralmente é num relacionamento afetivo. E isso traz uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Até que ponto o amor pode ser transformado a partir de uma perda? Porque se eu amo, eu quero ver o objeto do meu amor feliz. Porque se ele não é feliz comigo, ele provavelmente vai ser feliz sem mim. Então, até quanto e qual o valor que o meu amor tem para mim, para eu poder encarar a minha perda sendo um benefício para ele ou para ela. Muitas das vezes, o nosso amor nada mais é do que o orgulho, sentimento de posse, egoísmo. Então, eu não quero abrir mão daquele objeto que me pertence. Meu esposo, minha esposa. Então, eu prefiro tirar ele de todos a que ele se tire de mim. Isso não é dor de perda. Isso é crueldade. Isso é maldade. Isso é egoísmo. É viver através do próprio ego. Se não é meu, não vai ser de ninguém. Só que esquecemos que nós não somos de ninguém. Nós somos seres que estamos numa relação humana para evoluir num planeta Terra, cujo ingresso nosso tem, a primeira proposta é ser feliz. Ter toda a riqueza que você possa ter. Porque se eu sou feliz e eu tenho riqueza, eu não quero ver ninguém infeliz. Se eu sou feliz e eu tenho riqueza, eu não quero ver ninguém pobre. Eu posso não te dar o meu dinheiro, mas eu posso te ajudar a conseguir o seu. Se eu sou feliz e eu sou saudável, eu quero que você fique saudável. Então, quando você diz que se não é meu, não vai ser de ninguém, você não é um ser que vive numa condição humana. Porque nem um animal, ele mata o outro por ciúme. E ciúme é um sentimento de posse. Aí é que a dor da perda se apresenta muito, muito forte. Que quando a gente percebe, desmanchei meu casamento, tô triste, tudo bem. Às vezes a pessoa se relaciona há muito tempo, é difícil. É um luto sem ter uma morte física, mas é um luto por um relacionamento, é um luto por uma convivência,
É um luto porque você estava acostumado a viver com A, B ou C. É um luto. A gente entende isso, que esse luto existe. Mas chega num momento que você vai buscar o seu entendimento e ver dentro de uma constelação que aquilo é uma coisa que colocaram no teu colo. Esse teu relacionamento foi feito através de situações vividas lá atrás. Então vamos acertar aqui e viver um caminho novo e encontrar alguém que seja compatível com aquilo que a gente sente. Porque aquela pessoa que a gente achava até que era a nossa azeitona da empada, não era. Como também nós não éramos a azeitona da empada dele. Talvez tenhamos ficado juntos para cumprir uma, como eu vou dizer, uma meta, para cumprir um débito que cada um tinha com o outro, para cumprir acordos que a família, o sistema familiar de A e o sistema familiar de B precisava que trouxesse C à vida, precisava que trouxesse alguém à vida, e esse alguém vai salvar alguém dentro daquele emaranhado de teias. A gente não sabe. Mas que muitos relacionamentos se sente perda, sim. Mas uma perda saudável. E tem, aqui que eu conheça poucos, mas existem ex-casais que se dão muito bem. Se dão de maneira, como eu vou dizer para vocês, se dão de maneira civilizada. Palavra é essa. Entendem que viveram um relacionamento e esse relacionamento teve um fim, por qualquer que seja a razão. Sofreram a dor do luto, não aceitaram, depois ficaram com raiva, depois fizeram barganha, depois tiveram depressão e depois fizeram aceitação. Cada um deles passou pelos estágios do luto. E foram viver a vida deles. Porque luto não é só quando uma pessoa morre. Luto é toda perda. E amanhã vamos falar de luto. Luto no relacionamento profissional. Sim. Quantos de nós perdem empregos e que lamentam o resto da vida? Quantos de nós, por mais que tenham outros empregos, por mais que tenham até valores muito mais expressivos de rendimentos atuais, mas que não esquecem daquele primeiro amor profissional? Quantos de nós? Amanhã, às 13 horas, vamos falar sobre a perda pelo relacionamento profissional. Aquela perda do emprego, que é uma coisa muito, hoje está muito natural, porque com a atual situação que o mundo emergiu, emergiu, né? Está fundado desde 2020, no início de 2020, muita gente perdeu o próprio emprego, e muita gente desempregou pessoas. Essa é a grande verdade. Não sofre só quem perdeu o emprego, não. Sofre quem perdeu empresas, sofre quem teve que perder funcionários também. Ok? Lembrando que dúvidas, bota uma dúvida aí, gente. Talvez a sua dúvida seja a mesma do seu amigo. E que amanhã, às 13 horas, estarei aqui falando sobre perdas no relacionamento profissional. Muito obrigada.
Até amanhã e fique em paz.